Estamos de volta com o Pauta Especial, hoje conversando com Monalisa Santos, ela que é coordenadora do programa DST AIDS da CESAL. Um item característico, pelo menos a pesquisa aponta, né, o avanço da AIDS em determinados setores. Qual a participação dentro da sociedade patriarcal da mulher nesse episódio? Olha, quando inseriu a mulher, né, nos nossos números, nos nossos bancos de dados, veio uma preocupação a mais. Porque nós sabemos que o HIV ele transmite para o bebê na gestação, no momento do parto ou com aleitamento materno. Então, nós precisamos que essas mulheres, elas tão logo desconfiem que estão gestantes, elas procurem uma unidade de saúde para que ela use a quimioprofilaxia desde a 14ª semana, e assim ela consegue reduzir a chance de infectar o seu bebê. Em quantos por cento? Veja só, se ela não fizer nada, for totalmente passar pelo seu pré-natal, não fazer seu exame, não ir para uma unidade de saúde, ela tem a chance de 25% de passar AIDS para o seu bebê. Então, é um número muito preocupante. Quer dizer, de 4 partos, uma criança pode estar infectada pelo HIV. Na hora que ela usa quimioprofilaxia, durante sua gestação, usa quimioprofilaxia na hora do parto e o bebê usa por 30 dias após o parto, ela reduz para menos de 1%. Então, a gente precisa confocar as gestantes para que elas, tão logo tem um sintoma de enjoo, um atraso menstrual, ela procure uma unidade de saúde para fazer seu exame de gestação, saber se está grávida, e aí fazer o teste do HIV, como também o da sífilis. Uma questão que abre o caminho tanto para a conscientização, é a propaganda e a efeméride. Se cria o dia da AIDS, se cria o dia da dengue. Isso tem funcionado? Olha, veja só, o Dia Mundial é um dia que a gente traz à tona a questão de acolhimento, de solidariedade. É um dia que a gente fala como se pega o HIV, que não se pega o HIV através de um convívio familiar, um convívio de amigos, abraçando, compartilhando talheres, utilizando o mesmo copo, lavando a roupa no mesmo ambiente, no mesmo recipiente. Então, a gente traz à tona essas informações para evitar que as pessoas se afastem das pessoas portadoras do HIV/AIDS. Porque a gente sabe hoje que o tratamento, ele tem uns efeitos tóxicos, ele tem o início do tratamento, ele traz muitas náuseas, muito mal-estar. Mas o pior, relatado pelo próprio paciente, é a discriminação, são amigos que se afastam, é a família, dentro da própria casa deles, onde afasta talheres, onde a família não senta onde ele senta. Então, esse preconceito, essa discriminação com o portador do HIV/AIDS leva a quadros de depressão, que pode levar até suicídios. E compromete né, todo o seu tratamento. Exatamente, compromete. Então, assim, hoje há muitos relatos que pior do que viver fazendo o tratamento é conviver com essa sociedade ainda muito discriminatória. Quando se fala do cidadão comum, existe o preconceito. Já está mais do que claro essa. Quando se fala de população carcerária, essa condição piora a situação? Olha, veja só, nós sabemos que existem estigmas, né? Então, como ao longo dos anos, a epidemia do HIV/AIDS, ela foi taxada por conta do seu início, onde se atribuiu a peste gay, né, onde se descobriu em homossexuais e achou que apenas os homossexuais tinham uma particularidade que trazia essa doença, que circularia só sobre eles. E aí foi vendo que o comportamento de risco é que trazia o risco de pegar o HIV/AIDS. Então, o que acontece? Essas populações presidiárias, profissional do sexo, o homossexual carrega esse estigma e isso prejudica por demais, porque esse estigma faz com que eles escondam, que eles tenham medo de fazer a testagem, que eles tenham dificuldade de ir mensalmente para a unidade de saúde, com medo de associar a saída a essa unidade de saúde ao vírus, ao HIV. Então, assim, populações são taxadas e esse estigma, essa declaração
é quase que como uma segunda doença para esse portador que já tem toda a carga de fazer seu tratamento de HIV/AIDS. Qual seria a melhor participação da religiosidade, da crença, da fé dentro das igrejas e suas correntes, né, até mesmo filosóficas, para contribuir com o desaparecimento de pelo menos essa carga, desse estigma? Olha, falar sobre o HIV/AIDS. Nós precisamos que todos. O problema do HIV/AIDS não é só da saúde pública. Nós precisamos que a mídia, toda a sociedade, ele se envolva, tenha um papel nesse contexto, porque é uma doença de comportamento. É uma doença que, se eu não incorporar hábitos saudáveis, eu posso estar vulnerável a ela. Então, é a mesma forma. Hoje a gente já vê pessoas fazendo atividade preventiva, já vendo fazendo caminhadas, procurando se alimentar melhor. Porque as pessoas estão falando que caminhadas e uma dieta saudável traz mais qualidade de vida. Então, as pessoas precisam falar, o ambiente religioso, a mídia precisa falar, a educação precisa falar com seus jovens sobre o risco de comportamentos sexuais sem uso do preservativo, sem discriminar, sem associar a promiscuidade. Então, o dia que todos falarem que existe uma doença e essa doença tem risco, mas que tem prevenção, aí nós vamos ter, com certeza, uma redução dos números e a gente vai ter a eliminação da AIDS como problema de saúde pública. Enfim, a liderança, até mesmo por conhecimento das equipes médicas, das autoridades sanitárias, essa influenciam bastante. A palavra de um médico, do nutricionista, ela influi bastante. Qual é a participação da igreja, da liderança religiosa nesse processo? Olha, a gente sabe que a igreja, as igrejas, de forma geral, elas pregam a monogamia, elas pregam a questão de não usar preservativo e tudo. Então, assim, a igreja precisa estar diante desse quadro de realidade, porque as jovens estão engravidando. Se elas estão engravidando, elas estão se expondo ao HIV porque ela não usou o preservativo. Então, assim, nós temos que olhar o que está acontecendo na sociedade, nós temos que trazer essa discussão internamente para que as pessoas entendam que não podemos trabalhar com subjetividade, dizer eu confio, eu sou monogâmico, pregar situações que não é ciência. Nós precisamos enfrentar o HIV/AIDS com solidariedade e consciência, trazendo para o indivíduo como é que se pega o HIV, como não se pega o HIV. É isso que a gente precisa incorporar. E nós precisamos que a família fale com o seu filho. A família precisa dar a conotação humana sobre a sexualidade. A escola precisa falar de ciência para esse jovem, para que a gente possa chegar ao ano de 2030, como a Organização Mundial de Saúde preconiza, eliminando o HIV/AIDS como problema de saúde pública. Foi falado no início da entrevista, né, da questão social, e ela quebra uma crença, até um conhecimento de que a AIDS é uma doença democrática, né, que atinge a todos, ricos e pobres. Qual é o percentual de ricos e pobres na contaminação pela AIDS? Veja só, a AIDS ela não é uma epidemia generalizada. Ela é uma epidemia concentrada em populações chaves, e dessa população chaves ela também vai se expandindo pelas populações vulneráveis. Então, se eu tenho uma baixa escolaridade, se eu sou de uma classe social baixa, obviamente, a informação, como é que chega para essa pessoa, como é que essa pessoa negocia o uso do preservativo, como é que essa pessoa entende o risco e como é que ela avalia seu risco de estar possivelmente diante de uma possível infecção pelo HIV. Então, esse trabalho das secretarias de saúde e dos gestores com esses dados epidemiológicos, a gente consiga atingir essa população mais vulnerável, como é o caminhoneiro, por estar longe da família, carente de afetividade e se envolve na estrada e não usa preservativo. O profissional de sexo, porque precisa e vive da prática sexual para se manter sua família. Então, essas pessoas, elas precisam incorporarem
o uso do preservativo. E as populações vulneráveis, né, são populações, por exemplo, uma grande vulnerabilidade da mulher é a mulher vítima de violência doméstica. Imagine qual é a mulher vítima de violência doméstica que consegue fazer seu parceiro usar preservativo dentro do ambiente doméstico de violência. Qual é a mulher dentro do ambiente de drogas que vai conseguir convencer o parceiro a usar preservativo? Por isso se insere aí o preservativo feminino como uma forma da gente. Então, existem estudos, existe estratégia para a gente conseguir derrubar todas essas barreiras sociais para que a gente consiga conter o vírus. Conversamos com Monalisa Santos, ela é coordenadora do programa de DST e AIDS da CESAL. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a todos. Da percepção de 2 artistas visuais sobre conceitos e significados da vida na cidade grande, veio a inspiração para uma exposição que mostra uma verdadeira radiografia urbana. Tudo parece conviver em equilíbrio na mostra Radiografia Urbana 2. Os trabalhos de Vera Gama e de Rogério Gomes se fundem e ao mesmo tempo se completam, seja na expressividade dos traços ou na densidade do alto relevo. Mesmo assim, cada artista expressa sua arte com uma visão própria. Na verdade, toda essa mostra está sendo realizada através de fases. A primeira foi em São Paulo, a segunda é essa aqui em Maceió e a terceira ainda é uma incógnita. O objetivo é retratar a cidade sob várias nuances, sejam elas políticas, sociais e até mesmo antropológicas. O ambiente urbano é dissecado da forma concreta da superfície até as entranhas. Nessa instalação, as peles penduradas representam as várias camadas da cidade, explorando a intimidade do lugar como elemento vivo, mas de forma bem peculiar. A cidade é onde tudo acontece. Por que não ver a cidade como um ser vivo? E aí trabalhar esse ser vivo, né, profundamente, para deixar ele em determinado espaço curado, para poder vir uma estrutura verdadeira, uma base, um alicerce bom. Existe uma conexão muito grande. Por exemplo, Verinha está preocupada com aquilo que acontece lá embaixo da terra, não é? Que é capaz de surtir efeitos profundos e drásticos com o que está em cima da terra. Eu me preocupo com a probabilidade de crescer, do crescimento do que está em cima da terra, certo? Entretanto, tendo certeza de que todo esse crescimento urbano, não é, tem uma medida, tem uma conexão profunda e real com o que está acontecendo lá embaixo. A mostra vai até fevereiro do próximo ano na Galeria Gama, na Jatiuca, de segunda a sexta-feira, das 14 às 19 horas e no sábado, de 9 às 13 horas. A exposição tem atraído muitos visitantes. Como artista plástico também, eu fiquei muito alegre de chegar em Maceió, sou de Anápolis, Goiás, na hora de uma abertura de uma exposição de artistas que fiquei conhecendo e fiquei muito contente com isso. Fantástico. Eles conseguem interagir e cada um conserva a sua personalidade na tradução de uma cidade nova. Eu acho muito lindo que eles tenham conseguido essa leitura tão perceptível para a gente que gosta da arte. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 5 da tarde. Até lá.